Meus irmãos, Lucas, capítulo de número 8. Quero ser bem breve, para não cansar os irmãos. Lucas, capítulo de número 8, a gente vai ler a partir do verso de número 40. Uma passagem bem conhecida, creio que já preguei sobre ela, mas o Senhor tem algo novo para nós essa noite, quem crê nisso? Glória a Deus, aleluias. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40 em diante. Vou esperar que todos os irmãos encontrem. Amém? Todos encontrou? Falta alguém ainda? Não? Vamos ler essa noite. E aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem que me tocou? E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé salvou. A tua fé te salvou. Vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhes, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Tome o seu assento essa noite. Estava com uma mensagem ali até preparada já, mas eu senti que o culto hoje estava falando a respeito de fé, né? E na oportunidade da pastora, essa palavra foi confirmada no meu coração. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus ele estava ali no auge do seu ministério, né? Eu gosto sempre de falar a respeito disso, porque de fato Jesus ele era muito conhecido naquele tempo, e era notório ver muitas pessoas que se ajuntavam simplesmente para ouvir o que Jesus tinha para falar. É claro que muitos estavam ali apenas por curiosidade, querendo ver os milagres, querendo receber cura, mas muitos estavam ali também porque gostavam de ouvir os ensinamentos de Jesus. E Jesus, ele tinha acabado de sair de Gadara, foi para o outro lado, e a Bíblia é bem clara em dizer que a multidão já estava aguardando Jesus ali. Eu gosto muito desse texto, dessa primeira passagem aqui, que vai dizer que chegou diante de Jesus um homem por nome de Jairo. E se a gente for ler a passagem, a gente vai ver que a Bíblia ela vai dizer que Jairo ele era um dos principais da sinagoga. Ou seja, Jairo ele era alguém importante naquele tempo. Ele era alguém que, se a gente for trazer por dias atuais, era alguém que tinha status, era alguém que tinha fama, era alguém que, podemos dizer, até poderoso ali. Mas só que o que me deixa mais maravilhado nesse texto é que a Bíblia vai dizer que quando Jairo ele chega diante de Jesus, ele se prostra. Perceba que o camarada era um dos principais. A Bíblia declara que ele era alguém importante, mas quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra. Sabe por quê? Porque ele poderia até ser um dos principais da sinagoga. Ele poderia até ser alguém importante naquele tempo. Mas quando ele chegou diante de Jesus, ele teve que se prostrar porque maior era Jesus naquele lugar. Ele poderia até ser um homem conhecido, mas Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Todo joelho tem que se prostrar diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa passagem, Jairo, ele clama ao Senhor que Jesus, vá até a sua casa, porque sua filha estava quase morrendo. Estava com enfermidade, Jairo queria que Jesus fosse curar a sua filha. E Jesus,
Eu creio que ele até poderia ter tomado alguns atalhos, né? Bem sabemos que se tem alguém na nossa casa enfermo, à beira da morte, e a gente precisa levar essa pessoa o mais rápido possível até um lugar onde ela vai receber ali um remédio, uma cura, algo para poder tratar esta enfermidade, a gente vai procurar atalhos para poder chegar rápido naquele local. Mas Jesus, ele não tomou atalhos e ele não toma atalhos. Porque Jesus, aonde ele chega, queira o diabo ou não, milagre tem que acontecer. Talvez muitos estão tomando atalhos para chegar rápido na bênção. Não, meu irmão, espere no tempo do Senhor. Se você entregou nas mãos de Jesus, não importa o tempo que demore. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Está demorando, aguarde, porque quando ele chegar, não importa o cenário que esteja na tua vida, o milagre vai ter que acontecer. Porque ele é fiel e poderoso. Aleluias. Ele não toma atalhos. Ele já sabe que quando ele chegar, o cenário precisa mudar, o cenário tem que mudar. Louvado seja Deus. E assim eles vão em direção à casa de Jairo, e depois eu fui entender por que Jesus não tomou atalho. Porque ele sabia que antes de Jairo havia alguém que estava precisando dele. Nada é por acaso com Jesus. Tudo que ele faz tem sempre um propósito. Ele age no momento certo e na hora certa. Tudo que ele faz tem um propósito. Tem muita gente às vezes questionando, mas porque eu estou esperando há tanto tempo um milagre, aquele irmão ali que chegou agora na igreja, né? Deus já está honrando ele, é porque tudo, Deus, ele tem um propósito. Você não sabe por quanto tempo aquele irmão está buscando, você não sabe por quanto tempo aquele irmão está sofrendo. Então o Senhor, ele trabalha com detalhes e é tudo no tempo dele. Então não questione os métodos de Deus trabalhar, apenas espere e confie, em nome de Jesus. E eles vão ali, mas só que no meio do caminho, uma mulher, que a Bíblia não fala o seu nome, a gente não vai encontrar o nome dessa mulher em nenhuma passagem aqui da palavra, mas a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher, ela tinha uma enfermidade, que havia 12 anos que ela padecia com aquela enfermidade. E ela havia gastado tudo quanto ela tinha com médicos, com remédios, talvez com curandeiros, porque hoje em dia, se você for falar com uma pessoa que não conhece a Cristo, estou com essa enfermidade, vai em tal fulano de tal que ele, vai em tal benzedor lá que ele vai fazer o milagre, compra tal remédio que isso resolve. E às vezes a pessoa compra, vai, faz de tudo, mas nada dá certo, porque tem enfermidades que somente o Senhor pode curar, tem feridas que somente Ele pode agir. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher, ela tinha gastado tudo, então ela não tinha nada. Então nós temos dois personagens aqui, pouco parecidos, porém com alguns pontos diferentes, né? Essa mulher, ela havia 12 anos que ela estava padecendo, né? E naquele tempo, quem tinha uma enfermidade no sangue, tinha que ficar isolado. Era igual quem tinha doença chamada lepra, né? Tinha até o leprosário, que as pessoas tinham que ficar ali, isoladas. Eles não podiam tocar em nada, eles não podiam ser vistos no meio da multidão, porque correriam o risco até mesmo de ser apedrejado até a morte. Então eu creio que quando aquela mulher, ela ouve falar que Jesus iria passar por ali, porque eu creio que ela estava talvez ali escondida em algum lugar, né? E então eu creio que ela ouviu que Jesus passaria por ali. Talvez alguém chegou e falou para ela, olha, o Jesus, aquele que faz milagres, aquele que cura, ressuscita, que faz tudo, ele vai passar aí, ele vai passar aí. Então eu creio que ela pensou assim, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu estou 12 anos sofrendo com esta enfermidade, então eu preciso urgentemente da minha cura. Só que naquele momento ela enfrentava duas situações. Eu creio que na mente dela 2 pensamentos perturbavam aquela mulher. O primeiro era, eu tenho essa enfermidade de sangue. Se eu sair para me encontrar com Jesus, eu corro o risco de alguém me ver e eu ser apedrejada. Talvez não dê tempo nem de eu chegar perto dele. Então ela pensava isso, corria esse risco na cabeça dela, creio eu. Se eu for, eu corro o risco de morrer apedrejada. Mas também, creio eu que ela pensava, se eu ficar, o meu milagre vai embora e eu vou morrer de qualquer jeito. Então tem hora que a gente precisa ter apenas uma atitude de fé para que o milagre venha acontecer nas nossas vidas. O próprio Jesus falou, olha, se você tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, vão dizer a este monte, saia daqui e vai para o outro lado, e assim eles farão. Precisamos ter fé. Precisamos crer, falei até com o irmão Carlos, coincidência, né, irmão? A gente falando sobre fé hoje, o culto é justamente sobre isso, né? Então precisamos ter fé,
Precisamos crer. Se nós tivermos que seja um pouquinho de fé, o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu for, eu corro o risco de morrer apedrejado. Se eu ficar, meu milagre vai embora e eu vou morrer aqui de qualquer jeito. Eu creio que aquela mulher era um mistério para a medicina. 12 anos sangrando, imagine agora aí na sua mente o semblante daquela mulher. Talvez toda pálida, parecendo um morto-vivo, aqueles filmes de zumbi. Talvez totalmente branca ali, esquelética. Imagina o semblante, 12 anos, meus irmãos, sangrando não é 12 dias. Mas ela ainda estava viva. Ela ainda estava lá de pé. Porque tudo tem um propósito, é no tempo dele. Não, meus irmãos, talvez desenganaram você dizendo, vai morrer logo logo. Talvez falam para você, não tem jeito. Mas se você está de pé até hoje, é porque o Senhor te sustenta. Desenganaram dizendo que não tinha jeito, mas se você está de pé é porque o grandão da Galileia, ele não desistiu de você e não desiste. Ele é quem dá a última palavra. É Ele quem determina o que vai acontecer na sua vida ou não. Louvado seja Deus. Porque muitos me desenganaram, se eu estou aqui, é porque Ele não desistiu de mim. Quantas palavras de derrota eu já ouvi na minha vida, dizendo que meu destino era cadeia, ou era caixão. Pessoas que chegaram para mim e falaram, para com isso, o que você quer de sua vida, você é novo ainda. Uma certa feita, trabalhando no meu antigo emprego, uma mulher chegou para mim do nada e falou, eu acompanho lá, eu vejo que você posta algumas coisas lá nas redes sociais, mas é isso mesmo que você quer para sua vida? Ser um pastor, talvez, pregar a palavra, é isso mesmo, que você é novo ainda. Por que você não vai aproveitar a vida? Aí eu olhei para ela e falei, não tem outro caminho melhor que esse. Eu prefiro esse caminho, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei que esse mundo, a alegria passageira é momentânea. A alegria vai mais rápido do que ela veio. Mas quem serve a Cristo sabe que mesmo passando momentos difíceis, Ele sempre está conosco, nos dando força, nos ajudando. Naqueles dias mais difíceis, Ele está lá. Louvado seja Deus. E aquela mulher, ela vai em direção a Jesus, a Bíblia vai dizer que ela foi por entre meio da multidão. E agora eu acho interessante, porque a Bíblia vai dizer que ela, quando ela chega, ela toca nas barras das vestes de Jesus. Então aqui a gente já vê algo semelhante com ela e com Jairo, porém, Jairo, ele era alguém conhecido. Essa mulher era alguém que não tinha nome, a Bíblia só trata ela como uma certa mulher. Jairo era alguém rico, próspero, um dos principais da sinagoga, tinha dinheiro, tinha fama, tinha fortuna. Essa mulher havia gastado tudo que ela tinha, então ela não tinha mais nada. Então dois personagens tanto parecidos, porém com pontos diferentes. Um era rico, o outro era pobre. Um era conhecido e o outro era desconhecido. Mas todos os dois, quando chegou diante de Jesus, se prostraram diante dos pés dele. Porque Jairo chegou e se prostrou. Aquela mulher, ela tocou nas vestes de Jesus, na barra das vestes de Jesus. E a barra das vestes de Jesus não estava aqui no quadril, não estava aqui na altura dos ombros, ela estava onde ficavam os pés do Senhor. Então, para tocar, ela teve que se prostrar nos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Porque, como o pastor Cário sempre fala, o maior lugar que você pode estar é aos pés do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Um conhecido, o outro desconhecido. Um rico, outro pobre. Mas quando encontraram com o mestre, se prostraram diante dos pés dele. E eu gosto muito dessa parte aqui, que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele para. Né? Agora você imagina, Jesus para, aquela multidão cercando Jesus por todos os lados. E aí Jesus para, creio eu, que ficou olhando assim em volta. Ele já sabia quem que tinha tocado, ele só queria que ela se manifestasse. Porque Jesus, ele não faz milagre pela metade. Então tem coisa que você precisa confessar. Louvado seja Deus. Para que o milagre possa ser concluído por inteiro na sua vida. Louvado seja Deus. Então Jesus para, ele olha e aí ele pergunta, quem me tocou? Eu creio que os discípulos naquela hora pensam assim, uai, por que o Senhor está perguntando isso? Aí Pedro e os outros vão, mas Senhor, mas a multidão que está aqui te aperta de todos os lados, né? Te aperta de todos os cantos aí, o Senhor pergunta quem te tocou. E é como se o Senhor olhasse para ele e falasse assim, eu não perguntei quem me apertou, eu perguntei quem me tocou. Porque tem gente que ao invés de tocar, o Senhor está apertando. Você não deu glória ainda porque não entendeu. Tem gente que ao invés de tocar, o Senhor está apertando.
Se Jesus não fazer na minha vida, eu vou largar o ministério, eu vou entregar tudo. Para de apertar o Senhor e toca que é melhor. Se o pastor não me subir de cargo, se aquela igreja não começar a investir no meu ministério, eu vou abandonar tudo. Para de apertar o Senhor e começa a tocar nele verdadeiramente. Porque Ele não quer quem aperta, Ele quer quem toca verdadeiro. Quando você começar a tocar nele de verdade, o milagre vai jorrar na sua vida. As bênçãos do Senhor vai te alcançar. Jesus olha e fala: eu senti que de mim saiu virtude. Não foi um simples toque, foi alguém que me tocou com fé. Foi alguém que estava crendo em mim, que tocou e o milagre aconteceu. De mim saiu virtude, de mim saiu poder. Louvado seja Deus. Agora eu quero chamar a tua atenção para algo. Por que Jesus parou aqui? É igual eu falei, Jesus ele não faz milagre pela metade. A Bíblia vai dizer que quando aquela mulher toca no Senhor, ela já está? Não. A Bíblia diz que quando ela tocou no Senhor, o sangramento estancou. Ela não estava curada ainda. Porque não tem como, Senhor faz na minha vida, mas eu vou ficar aqui escondido, ninguém vai saber. Não. Jesus precisa ser glorificado. Amém ou não amém? Então quando ela toca, o sangramento estanca. Mas ela não estava curada ainda. Aí Jesus para, porque Ele não faz milagre pela metade. E quando Ele para, Ele fala: quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Alguém me tocou, mas eu preciso concluir esse milagre. Eu não posso ir embora sem concluir esse milagre. E aquela mulher, vendo que não podia mais ficar em silêncio, ela falou: fui eu, Senhor. E aí só depois que ela confessou, que ela foi curada por completo. Então Jesus ele precisa ser glorificado na sua vida. Se o Senhor fez milagre, curou, libertou, Ele precisa ser glorificado. Você precisa confessar sim e falar. É por isso que é muito importante. E eu gosto muito quando vem alguém aqui e dá um testemunho do milagre que Deus fez na vida dele ou na vida dela. Isso mostra o quanto que o Senhor é poderoso. E assim todos nós podemos glorificar juntamente com aquele irmão o nome do Senhor. Então confesse, fale, aleluia, para que o milagre aconteça na tua vida. Talvez tem coisas paradas na tua vida, tem milagre pela metade que o Senhor só está esperando você confessar, para que Ele possa concluir o milagre na tua vida. Louvado seja Deus. Vá em paz, filha. Louvado seja Deus. Aquela mulher alcançou o milagre da vida dela. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles ainda conversavam, chegou um homem da casa de Jairo, creio eu que um dos seus servos. E aí eu creio que ele até falou ali com Jairo no cantinho ali, falou: Jairo, não incomode mais o mestre não, porque a tua filha já morreu. Mas Jesus estava ouvindo aquela conversa. Tem gente que pensa que conversando no secreto Deus não ouve, mas Deus está atento a tudo. Viu? Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já se foi. Acabou, né? Se Jairo não tivesse visto aquele milagre ali, talvez ele teria desistido. Eu creio que tudo é estratégia de Cristo naquele momento. Que talvez a fé dele não estava 100%. Mas se ele tivesse visto também aquele milagre, e ele tivesse dado ouvido àquilo que aquele servo falou, ele seria bobo. Porque uma pessoa, para ver um milagre grandioso daquele, uma pessoa que 12 anos sofrendo, padecendo, ser curada, e não crer no Senhor, é ser bobo. Porque igual a pastora falou, tem gente que não crê. Tem gente que não acredita. Né? É igual Tomé. Tomé, ele só acreditava vendo. Mas ainda está no lucro, porque quando ele via, ele cria. Tem gente que vê e não acredita. Louvado seja Deus. E aí Jesus, ouvindo aquela conversa, falou: não temas, crê somente. Jesus está falando com alguém aqui nesta noite. E Ele está dizendo para você: não temas, crê somente. Para de ficar dando ouvido para quem não tem compromisso com Ele. Talvez alguém chegou para você e falou: para com isso, desiste disso, não adianta mais, já acabou. E o Senhor está dizendo para você: não para, não desista, crê somente. Ele é fiel, igreja, Ele é poderoso para fazer
Tudo que a gente pensar e que a gente nem consegue imaginar o tamanho do poder desse Deus. Então para de ficar dando ouvido a quem não tem compromisso com Cristo. Alguém que só fica colocando minhoca na sua cabeça para você parar, para você desistir. O caminho é Cristo, a verdade é Cristo. Somente por Ele nós vamos chegar até o Pai. Ele é poderoso, Ele é fiel, verdadeiro. Glória a Deus, aleluias. Já estou encerrando, irmãos. E eles vão. Creio que Jairo naquele momento falou, não, eu vou crer. Chegamos até aqui, eu não vou desistir. E eles foram para a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, o cenário lá era um cenário de tristeza. Pessoas choravam, pessoas estavam desesperadas. A Bíblia não fala muito a respeito disso, somente fala que algumas pessoas estavam ali chorando. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, Ele falou, olha, parem de chorar. A menina não morreu, apenas dorme. E riram de Jesus. E riram. Talvez tivesse até algum médico ali que já tinha constatado o óbito. E quando Jesus falou aquilo, ele falou, mas esse homem só pode ser louco. Mas só que onde Jesus chega, o cenário tem que mudar. A tristeza salta de alegria. Um cenário que era de derrota se torna um cenário de vitória. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele chega, ele vai até o quarto daquela menina e ele manda que aquela menina acorde e ela acorda. Ela desperta. E Jesus traz ela aqui, ó, para mostrar que Ele é poderoso, que Ele pode fazer milagres. Talvez disseram para você parar, não, o cenário de tristeza, de decadência, não inverte nisso aí não, para com isso. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, os sonhos que estavam mortos, eu vou ressuscitar. Aquele cenário que era de tristeza vai se tornar um cenário de alegria. Eu só preciso que você creia. Eu só preciso que você tenha fé. Aleluia. Minha garganta ainda não está 100%, irmão. Desde daquela gripe que me pegou. Mas glória a Deus. Cenários que eram de tristeza vão se tornar cenários de alegria na tua vida. Você só precisa exercitar a tua fé. Você só precisa entender que Jesus é o único caminho. Jesus, Ele é poderoso para mudar a tua situação. Algum tempo atrás eu tinha praticamente desistido de tudo. Eu coloquei no meu coração e eu conversava com Deus assim, Senhor, se eu estou firme, mas se eu desviar, se eu cair, eu não volto mais. Porque eu prefiro ficar onde eu estou do que eu ficar lá. Um pé na igreja, um pé no mundo, brincando com o Senhor. Então se eu cair, dessa vez eu não me levanto mais, eu não quero mais me levantar. Mas só que o Senhor nunca me deixou desistir. Ele sempre estava lá quando eu mais precisava. No momento que eu chegava em casa, olhava para uma parede, para outra. Foi o momento mais difícil que eu passei na minha vida, quando eu comecei a morar só. Eu não tinha nada dentro de casa, nada, só uma cama de solteiro, uma cômodazinha lá e uma televisãozinha de 14 polegadas. E eu olhava para aquilo ali. E às vezes eu chorava e eu dizia assim, Senhor, mas o que o Senhor viu em mim, Pai? Eu só dou trabalho e desgosto. Mas algo veio no meu coração naquele momento e eu olhei e eu senti como se Deus me abraçasse. E eu sabia que eu nunca iria ficar só. Por mais que eu olhasse ali aquela casa vazia, sozinho, uma angústia no peito, muitas das vezes querendo desistir de tudo. Mas o Senhor me abraçava naquele lugar e Ele não deixava eu parar. Ele não deixava eu desistir. Enquanto eu estava lá, o Senhor levantava pessoas para estar aqui orando. E eu quero louvar a Deus pela vida deste homem aqui, ó, pastor Cário Martins. E desta mulher, pastor Eliane Castro, que nunca deixaram de acreditar em mim. Que nunca desistiram, que levantaram orações, muitas das vezes em meu favor. Enquanto eu vivia a vida totalmente errante, eles estavam orando por mim, não desistiram. E hoje eu me encontro aqui, pregando a palavra de Deus. Sabe o que é isso, meus irmãos? Não é coisa do coração do homem, não. É Deus que faz essas coisas. Porque eu já imaginava que não dava mais certo para mim, já tinha desistido de tudo. Mas o Senhor olhou para mim e falou, eu vejo na tua vida um potencial. Eu vejo na tua vida alguém que vai fazer grandes obras. Eu vejo alguém que vai
mudar vidas de pessoas, e já aconteceu pessoas que me procuraram e falaram: através da tua mudança eu me converti a Cristo, porque eu olhei para você e vi Deus na tua vida, e isso foi como uma pedrada, naquele momento, e eu senti Deus naquele momento, e eu olhava para a minha situação e não dá mais certo, vou desistir, e Ele não deixava eu desistir. Todas as vezes que eu chegava no fundo do poço, Ele ia lá e me puxava de novo, e falava: fica firme, filho, fica firme. E eu: não, Senhor, não dou conta mais não, deixa eu quieto, deixa eu no meu canto. E Ele sempre lá comigo, fazendo besteiras, envolvendo relacionamentos conturbados, coisas que só me faziam mal. Até que um dia eu não aguentei mais e eu coloquei os meus joelhos no chão e eu falei assim com o Senhor: Pai, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor passe uma borracha nesses erros que eu cometi ali atrás, e que o Senhor reescreva a minha história. E eu pedi ao Senhor também uma esposa, uma mulher que fosse dele. E eu fui bem detalhista, Falei: tem que ser da igreja, tem que ser do Senhor, se não for eu não quero. Tem que ser bonita, se não for bonita eu não quero, porque eu também sou bonito e tem que combinar. Aí passaram uns tempos, eu falo: mas cadê Deus com a minha bênção, moço, que não chega? E nada. E eu comecei a orar e não desisti, continuei orando. Louvado seja Deus. E Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, até que as coisas começaram a fluir. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, fazendo a obra, e está ali a minha primeira dama, a princesa que Deus colocou na minha vida, pessoa que sempre me dá força, que sempre me ajuda. Sei que eu dou um pouquinho de trabalho para ela, de vez em quando ela tem que me dar uns puxão de orelha, mas a gente está aí firme e forte. Em maio agora vai fazer 4 anos que a gente está casado. 4 anos que está casado, Se for contar tudo aí, dá quase uns 6 anos aí, Isso é Deus. Isso é Deus nas nossas vidas. Eu só tenho a louvar a Deus e agradecer ao Senhor. Então eu estou aqui firme porque um dia eu acreditei, eu tive uma atitude de fé e o Senhor trabalhou na minha vida. Não vou dizer que nesse meio tempo não cometi deslizes nem falhas, porque senão eu vou estar dizendo mentiras aqui. Tive falhas e erros, caí algumas vezes, mas o Senhor nunca desistiu de mim. Sempre me estendeu a mão, sempre me ajudou, sempre me levantou de novo para lutar novamente. Louvado seja Deus. E é isso daí, meus irmãos. E essa palavra que eu trago para vocês aqui hoje é uma palavra para que vocês venham exercitar a sua fé. Aquela mulher, ela não desistiu, assim também como o Jairo não desistiu. Eles poderiam ter largado de mão aquela mulher quando ela enfrentava esses dois pensamentos: se eu for eu vou morrer, se eu ficar eu vou morrer. Eu creio que ela pensava aquilo todo o tempo, porque não tem como não pensar, Antigamente era rigoroso, era muito rigoroso. Mas todos os dois tiveram uma atitude de fé, e todos os dois alcançaram o seu milagre. Louvado seja Deus. E que você também possa, assim como eles, ter essa atitude de fé. Não desista, continua, a luta está travada. Eu sei como é que é, mas tenha fé, não desista, porque o Senhor, Ele é poderoso. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.